vamos para a nossa aula de português. Hoje nós vamos trabalhar o baú de letras, né, gente? Nós vamos falar sobre... Nós estamos na unidade 4, falando sobre o texto, os textos, né, cidadãos conscientes, mas hoje nós vamos abordar o baú de letras, onde nós iremos trabalhar a ortografia, o M antes de P e B, certo? A parte de baú de letras. Nessa unidade de estudo, nós vamos estudar a ortografia M antes de P e B. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o nosso alfabeto, né? O nosso alfabeto é minúsculo, tá certo? Onde as crianças que estão com dificuldade devem estudar, né? Aperfeiçoar, exercitar, tanto a parte de ortografia como de caligrafia, tá certo? Então, vamos ver algumas letrinhas do nosso alfabeto, não seguindo a sequência, porque a sequência você já deve saber. Então, letrinha B, R, G, O, W, A, I, Q, Y, F, N, V, C, K, S, D, L, T, E, M, U, J, R, Z, C, K, S, D, P, X, H, T. Se você falar na sequência só A, B, C, vai ficar uma coisa decorada. Então, vocês têm que colocar letras, escrever várias em papéis diferentes, as letrinhas, né? As nossas letras do alfabeto, e tentar brincar assim, meio com um jogo de memória para vocês tentar identificar a letrinha. E, consequentemente, é o que forma o som que elas produzem quando elas estão acompanhadas das vogais. Vamos pegar um exemplo aqui. O Z, Z, E, Zé. Z, O, Zó. Z, A, Zá. Z, U, Zu. Z, E, Zé. Então, foram os sons do Z. E se eu pegar o L? L, A, Lá. L, I, Li. L, U, Lu. L, O, Ló. L, A, Lá. E se eu formar essas duas sílabas da letrinha L, eu vou formar alguma palavra, será? Vamos ver aqui. Lá, L-A, L-A, lá. Lá, lá. Eu vou formar agora L-E, lé. I-A, fica leia. Le-I-A. Posso formar também Lé-I-O, leio. Leu. Vocês estão vendo aí que eu posso formar palavras usando o L, a letra L, com as vogais. Aqui, ó. Lu-a, lua. Lia, lia. Se for o nome de pessoa ali, eu tenho que usar o L maiúsculo, né? Se eu for formar uma palavra, ela lia um livro, aí esse lia aí não é um substantivo próprio. Então, a letra, o L seria minúsculo mesmo, certo? Então, o uso da consoante M é obrigatório antes das consoantes B, P e B, sendo essa uma regra da língua portuguesa.
percebemos que ao produzir os sons de M, P e B nos lábios, nossos lábios se juntam, por isso elas são chamadas consoantes bilabiais. M, P e B. Então, são consoantes bilabiais porque os nossos lábios se juntam, né? Então, é importante saber que a língua portuguesa tem vários fonemas, né? Fonemas e letras. Os fonemas são os sons que ouvimos ao falarmos uma palavra. Então, quando você pronuncia uma palavra, o som emitido são os fonemas, né? E as letras são as formas como os fonemas são escritos. Então, lá é um fonema. E as letras é o L e o A, são as letras, né? Então, assim, as letras, quando a escrevemos, representam graficamente os sons dos fonemas que produzimos quando falamos. Aqui nós temos um poema, gente. Nós temos quando o B, né, o M é acompanhado sempre do B e acompanhado sempre do P. Quando o M está perto do B, está perto do P, o N não chega nem próximo, porque ele acompanha as outras consoantes, mas ele não acompanha nem o B e nem o P. Então, muitos anos atrás, num lugar tranquilo e quieto, viviam bem e em paz 23 letras do alfabeto. Era feliz a família quando as irmãs se juntavam. Era a maior maravilha, belas palavras formavam. Mas num dia feio e triste, o N e o P brigaram. Gritaria, dedos em ristes e nunca mais combinaram. O B defendeu o P, mas o N se ofendeu. Na brigalhada com o B, naquele dia rompeu. Desde então, não mais se viu o N com P's ou B's, mas o M ao P e B garantiu. Fico junto de vocês. Foi assim que a paz voltou ao tal reino do alfabeto. O M muito ajudou, foi amigo, irmão correto. Então, gente, houve uma briga onde o M, né, estava discutindo, brigando. Então, ele ficou de fora porque o M ficou junto de quem? Ficou junto do P e do B. Então, eles ficaram amigos, mas o N não quis mais saber da amizade deles dois, né? Nem com P, nem com B. Ele preferiu ficar isolado com as outras consoantes e não chegar nem perto, nem do P, nem do B. Então, esse é um poema do M antes do P e do M antes do B. Vamos só falar um pouquinho do poema, né? Ele está dividido em estrofe. Nós temos aqui quantas estrofes? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 versos. Estrofes são conjuntos de versos. Cada estrofe desse daqui tem quantos versos? Tem 4. Que são versos? São as linhas 1, 2, 3, 4. Que compõem quem? Que compõem os estrofes. Certo? É só uma relembrada do que vem a ser estrofe e versos. Aqui novamente nós temos aqui os amigos, né? Com a amizade que surgiu depois da briga do P, do M com N, né? Então surgiu essa amizade. Então as palavras aqui que vocês estão vendo aqui, elas estão sempre antecedendo o B, o P vem a letrinha o quê? Letrinha M. Sempre antes do P e B vem a letrinha M. Então vamos só
tentar ler juntinho aí. Eu aqui e você aí tentando acompanhar a leitura, tá? Puxa esse an, tá certo? Jambo. Bomba. Se você não puxar o N, vai ficar só boba. Não quero boba. Eu quero bomba, certo? Também. Então, puxa o N. Em, in, on, certo? Puxa o N. Não puxar com usando força, não. Mas puxar para você ouvir a pronúncia do M, acompanhando a vogal, tá certo? Então, vamos lá. Jambo, bomba, também. Ombro, pombo, pombal. Vocês estão vendo aí também que tem palavras que elas enganam a gente. Tem som de U no final, mas é escrita com L. São regras também, que você vai estudar depois, tá certo? Então, ambulância. Olha aqui o N antecedendo, que letra? Não tem P aqui, nem tem B. Tem o quê? Uma consoante, outra consoante. Tem um C, então. Ambulância. Umbigo, não é imbigo, não é embigo, é umbigo. Bombeiro, embrulho, rampa, temporal, limpeza, tempo, lâmpada, campo, sempre, limpo, compadre, acampar, campanha, campeão. Então, o que é que nós podemos observar aqui? Que antes de P e do B, só podemos usar a letra M. Nós tivemos aqui o exemplo de uma palavrinha que apareceu aqui, que tem um N antes de outra consoante. E a consoante que vocês puderam observar foi o quê? A consoante C, né? Por isso que foi escrita a letrinha N. Vamos observar agora outras palavras, tá certo? Mas com o uso agora do N ou do M. Então, observem a palavra, veja qual a letra que vem depois da letrinha que você vai colocar, escrever, que é para saber se você vai colocar M ou N. Se a letrinha que vier depois for P ou B, você já sabe que a regra você tem que usar a letrinha M. Se não for nem P nem B, você vai usar a letrinha N. É fácil saber, né, gente? Então, lâmpada, ganso, tambor, envelope. Na língua portuguesa, usamos a letra M sempre antes do P e do B. Aqui vocês vão encontrar, vão fazer juntinho com a professora no nosso livro, na página 67, tá certo? Tem a palavrinha aí. Você vai completar só com N ou com M. Você vai ficar só atento à letrinha que tá faltando, o que vem depois. Já sabe se for depois dessa letrinha que tá faltando, se vier o P ou o B, você vai colocar o N. Se não for nem o N, nem o P, nem o B, você vai colocar a letrinha N. Essa é a nossa regra, né? O que a gente está estudando. Então, vamos lá. Bombeiro. Como vem depois um B, eu usei a letrinha M. Imprimir. Eu também usei o M, por quê? Porque depois, né, vinha o P. Já na palavra gangorra, eu usei o N. Por que eu usei o N? Porque aqui é o G, certo? E na regra diz que eu só posso usar a letrinha N se for antes do P e do B. Que não é nenhuma das duas, eu usei a letrinha N, porque depois é a letrinha G. Morango, também eu usei o N, porque depois é a letrinha G.
Cachimbo, eu usei o M, porque depois é a letrinha B. E agora eu vou completar as palavras também usando M ou N. Tromba, anzol, anjo, compra, hambúrguer, pente, computador, onça e rampa. Vocês estão vendo aí que eu usei a letrinha N na palavra anzol, anjo, pente e onça. Por quê? Porque essas palavras, depois do N, elas não são nem a letra P e nem a letra B. Por esse motivo eu tive que usar o N. O N. Já eu usei o M nas palavras tromba, compra, hambúrguer, computador e rampa, porque essas palavras, depois da letrinha que eu trabalhei o M, vinha ou P ou a letrinha B, certo? Vamos escrever o nome das palavrinhas aí agora, tá certo? Vão olhar a gravura e vão escrever, exercitar a ortografia de vocês, escrevendo corretamente as palavras. Aqui nós temos um desenho de quê? Uma ambulância, gamba, campo, ampulheta, bombom e a palavra mundo. A única palavra que eu usei o N foi a palavra mundo. Por quê? Porque o N eu usei porque depois é a letrinha D que vinha, né? Se fosse a letrinha P ou B, eu teria usado como nós usamos nas demais palavrinhas, eu teria usado a letrinha M. Mas como depois é a letrinha D, eu tive que escrever a letrinha N. Até aí alguma dúvida, gente? Eu creio que não, né? Então, eu coloquei aqui uma ficha de palavra, né? Uma ficha de leitura, onde você, criança, que está com dificuldade de leitura, vai exercitar a sua leitura. E quem tá já sabendo ler, que maravilha, parabéns, continua aí exercitando. Nunca é demais exercitar a leitura, né? Procure outro livrinho que você possa ler com texto com vocabulário mais difícil, né? Para você exercitar a sua leitura. E, consequentemente, se você sabe ler, se você está exercitando a sua leitura, a sua ortografia, você vai tanto falar bem como escrever corretamente. Já está se preparando para o terceiro ano, quando vier a disciplina de redação, né? Onde você vai ter que escrever, vai ter que saber interpretar também o que você está lendo, né? Na leitura vai lhe proporcionar isso também. Então, vamos ler aqui a ficha de leitura com M antes de P e B, que foi a ortografia estudada hoje. Então, nós temos aqui limpeza, ambulância, bambu, bomba, bombom, bombeiro, campo, carimbo, empada, emprego, lâmpada, ombro, samba, sombra, tambor, tampa, temperatura, tempero, tempo, umbigo e vampiro. São palavras com a ortografia, né? Com ortografia M antes de P e B. Agora nós vamos juntar as sílabas e vocês vão formar palavras. Também lembrando que aqui nós vamos escrever o M, né? A primeira sílaba, ela é acompanhada do M
porque eles estão antecedendo, no caso aqui, a letrinha B. Todas as palavras depois do M vem a letrinha B. Então, vamos escrever aqui, ó. Rambo, samba, umbigo, tambor, sombra, bombom, cambota, gambá, jambo, pomba. Essas palavras eu poderia escrever com N? Não, né, gente? Porque a regra diz que antes de P ou B, a letra que nós deveremos escrever é a letrinha M, a consoante M. E aqui eu vou concluir mais uma aula, né, do nosso baú de letras, onde nós trabalhamos a ortografia M antes de P e B. Nós temos mais uma palavrinha aqui, o desenho de um cachimbo. Cachimbo. Nós escrevemos o M porque ele vem antes do B. Certo? Então, beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esqueça de exercitar a sua leitura, estudar o alfabeto, estudar as famílias das consoantes, que você vai conseguir sim desenvolver sua leitura. Tá certo? Beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.